Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa aula de distúrbios respiratórios. Na gasometria, uma coisa importantíssima para você conseguir avaliar as gasometrias, a parte dos gases, né? Por isso se chama gasometria, né? Porque tem a parte dos gases. Eu explico isso também na aula de gasometria, tá? O porquê que chamamos de gasometria mesmo, né? Quem que criou a gasometria, primeiro criou pensando nisso, nos gases, tá? Em conseguir mensurar os gases. E qual que é os gases que a gente procura mensurar? Oxigênio, tá? O2 e CO2, o gás carbônico. Esses são os dois gases mais importantes ali na gasometria, tá? Bem, vamos começar? Quem está aqui assistindo, a aula é aqui no Meet. Bem, uma coisa que eu vou te dar um panorama rapidíssimo, antes de você ir à parte dos gases, tá? É o balanço a fórmula de Henderson-Hasselbalch. Eu gosto de simplificar, tá? Ele é fácil, é simples. Ela diz que o pH, né? O pH, que um dos princípios que eu sempre falo nas aulas de gasometria, o pH, ele é conformado pela concentração de H+, tá? Esse é um dos princípios. Então, se você vê o pH, o que foi medido lá não foi outra coisa que a concentração de H+. Então, se você vê um número, esse significa a quantidade de H+. Mas atenção, por quê? Porque quando ele mede muito H+, né? Quando ele mede muito H+, o pH, o que vai acontecer? Vai descer, tá? Vai estar mais ácido, né? E quando ele mede menos H+, o pH vai aumentar, vai ficar alcalino. Então, o pH, ele varia para cima, para baixo, tá? De acordo com a concentração de H+ no meio, beleza? Esse é um dos princípios que eu explico nas aulas, né? O outro princípio que eu explico, e vou te falar agora rápido, para que você acompanhe a aula, é o seguinte: que quando os H+ aumenta ou diminui, é por alguma coisa, tá? Não é porque, beleza, vamos aumentar. Ou como que aumenta os H+? Ou há um ácido, tá? Que está jogando esses H+ no meio, porque esse é um outro princípio, um ácido é um componente que solta os H+ no meio, tá? Então, tem um ácido, né, que está soltando H+ no meio. Então, se está aumentando os H+, eu falei que o pH tinha que ver com a concentração de H+, então, como aumenta, o pH está diminuindo. Então, está em uma acidemia, quando falamos do sangue. Essa é uma outra coisa. E outra coisa que vai controlar essa concentração de H+, também são as bases. Por quê? Porque as bases, praticamente, elas se unem aos H+ soltos e catam esse H+, e neutralizam ele. Qual que é as bases que a gente mais conhece? A que é mais presente, mais comum, é carbonato, tá? Instantânea. Outras proteínas, a hemoglobina, a albumina, os órgãos fosfatos, tá? Todos eles estão ali como bases, neutralizam esses H+. Cata o H+, se une a uma molécula e se transforma em outra molécula ali que não mexe com o pH, né? Então, esses dois componentes, ácido jogando H+, e bases neutralizando os H+, mantém o equilíbrio constantemente. Dependendo de qual desses possa estar alterado, né, vai acontecer um distúrbio, né? Ou acidose ou alcalose. Tá? E aí, outro princípio que você tem que aprender antes dessa aula, porque eu falo com essa nomenclatura, é que acidose e alcalose se refere o distúrbio, ou respiratório metabólico. E quando eu me refiro ao pH, se ele está para baixo para cima, é acidemia, se ele está para baixo, tá? Ou alcalemia, né? E os valores normais, pessoal, é óbvio que você já tem que saber, né? Se não vai lá nas aulas, mas do pH é de 7,35 a 7,45, né? Só um segundinho aqui, vou por vocês. Do pH 7,35 a 7,45, do PO2 de 80 a 100, do PCO2, lembra do pH 7,35 a 7,45? Tira o 7,35 a 45,
E o bicarbonato, dependendo o lugar onde mede, né, o gasômetro, de 22 a 28, 22 a 26, etc. Tá? Ou 24 a 28, isso vai depender, né? Mas esses são os valores normais, né? Bem, então, essa fórmula aqui é o equilíbrio. O nosso pH sempre se mantém nesse equilíbrio, entre 7,35, tá, e 7,45. Né? 7,35 a 7,45. E é uma luta entre ácidos e bases para manter esse equilíbrio constantemente. E temos uns órgãos, né, que ajudam a manter esse equilíbrio rápido. As bases presentes. Essa é uma transformação espontânea. Os BAFF, o sistema tampão, né, o bicarbonato presente lá, ele é rápido. Então, se eu jogo ácido, rapidamente eu neutralizo isso. Outro que esse é mais instantâneo, que é rápido, é a ventilação. Ele acontece rapidamente. Se há um distúrbio metabólico, eu vou alterar a minha parte ventilatória, né? E você vai entender por quê, que esse é o tema que vamos falar agora. E o que demora mais é o metabólico, que pode demorar de 1 a 5 dias em ele estabilizar, tentar estabilizar. E quando eu falo estabilizar, me refiro ao pH, o norte, a bússola da homeostase é o pH, pessoal. Não é a concentração de outra coisa. Ele tenta manter esse pH, porque nesse pH é onde funcionam perfeitamente as proteínas, as enzimas, o sistema metabólico, etc. Então, o corpo tenta manter nessa homeostase, né? Beleza, isso é uma introdução, tá? Putz, você falou que não ia falar fórmulas, e aí vem com essa coisa aqui, né? Vai aparecer ali para vocês. Mas, na verdade, pessoal, eu não quero... eu tentei simplificar, eu fiz esses slides com IA, eu montei meus slides, mandei para uma IA e depois dei uns ajustes e ficou bem bacana, fez uns desenhinhos bem bacana. Mas essa fórmula aqui, quando a gente já vai introduzir na parte respiratória, vamos aquecer agora um pouco a metabólica. Vamos falar da respiratória. Quando você olha uma gaso, eu tenho várias gasometrias aqui, você vê a alteração lá do PCO2, PO2, etc. Né? Mas no distúrbio ácido-base, o CO2 é o que importa. Então, por que ele importa? Tá? Por que o CO2, né? CO2, se você vê aqui a formulinha dele, né? O ácido carbônico, por que ele importa? Por que ele aumenta a concentração de H+, se não tem um H aqui na fórmula dele? Por quê? Vocês se perguntaram isso? Então, por que produz uma acidemia, um distúrbio de acidose? O aumento do PCO2, né? É interessante. Essa fórmula aqui, pessoal, é praticamente por que existe a concentração parcial, a pressão parcial de CO2 no sangue. Por que ela existe, tá? Ela não vem assim de beleza medida, né? Ela é calculada, tá? Essa fórmula aqui mostra, primeiramente, o volume, né, da concentração de CO2, que seria a produção de CO2. Onde que produzimos CO2? Metabolismo, na célula lá, né, ciclo de Krebs, tudo, ventilação, respiração, produção de CO2 no nosso metabolismo, tá? Ele produz CO2. E como é o metabolismo, atenção a esse detalhe, como é o metabolismo, como é parte da produção da célula, nós vamos ver a maioria do CO2 aonde? Em que sangue? No venoso. Por quê? Porque isso é tipo uma sequência, pessoal, de uma casa e o lixo da casa. Todo sangue venoso, alguma vez, foi arterial, tá? Partindo dessa premissa. Então, vai o sangue arterial, não importa se vai oxigenado ou não, vai o arterial, passa pela célula, o metabolismo, o que ela consome, o que ela faz, e joga, beleza, isso não me serve, beleza, sobrou, vai lá, sangue venoso. Né? Então, vai haver uma discrepância entre o arterial e o venoso em relação a gases, tanto o oxigênio como o CO2, porque o oxigênio foi consumido lá, né? E o CO2, que foi produto desse metabolismo celular, é jogado o que sobrou lá. Então, vai haver uma diferença. Aliás, daí parte os princípios para depois a gente avaliar uma saturação venosa central, um delta CO2, que são aulas que você tem lá, onde eu explico esse cálculo da microhemodinâmica, tá? Então, veja isso que interessante. Então, o aumento dessa produção a produção de CO2
em um indivíduo normal, ela se mantém constante, há uma constante. O que significa essa K, pessoal? Essa K vem de um cálculo no seguinte, de conseguir mensurar tudo isso aqui, né? Essa fórmula aqui. Para eu conseguir mensurar uma atividade fisiológica, eu preciso colocar em números ela. Então, esse número aqui é 0,8, tá ali, 0,86, esse número é um cálculo que me ajuda a colocar uma parte fisiológica em um cálculo, numa matemática, não serve para outra coisa. Então, essa constante, esse K, só está aqui para isso, para eu conseguir obter um número, não para mais nada, porque senão não teria um número constante para conseguir calcular, tá? Então, isso aqui é a produção de CO2, e esse aqui é o mais importante, tá? O que é isso? Ventilação alveolar. Eu já falei muitas vezes com vocês lá dentro da comunidade, quando você manda uma gasto com hipercapnia, aumenta o CO2, você fala, ó, ventilação alveolar, tá baixa, o volume minuto, é a frequência. O que significa, pessoal? A nossa respiração é assim, ó. Deixa eu pôr isso mais aqui, ó. A nossa respiração é essa aqui, né? Essa aqui. É uma inspiração, chega aqui, e expiração, expiração, tá? Isso que está aqui, isso foi um ciclo, enxugou o pulmão e saiu. Isso é um ciclo, tá? Como eu posso aumentar como que o volume alveolar tem a ver com o volume corrente, que é o que entra de quantidade de ar, no corpo, esse é o volume corrente, e a frequência. Então, quantas dessas entradas de ar de volume em um minuto eu consigo? Assim, eu aumento o volume corrente pela frequência respiratória. Aí, eu aumento a ventilação alveolar, tá? Ou diminuo, ou mantenho constante. Se eu aumento ou diminuo um desses, vou interferir na ventilação alveolar. Veja aqui, ó. Eu tenho uma ventilação, vou fazer novamente isso aqui. Eu tenho uma ventilação assim, tá? Veja como aqui, vamos supor que é 1 minuto, né? E isso aqui são 500 ml ali de respiração. Beleza, teve 1, 2, 3, 4. Tudo bem, é um tipo de ventilação, tá? Agora imagina se dentro desse minuto fosse assim. 500, mas teve mais vezes. Aumentou, né? Teve um aumento. Então, quando eu tenho um aumento dessa ventilação alveolar, veja, ela é inversamente proporcional, né, à concentração de CO2. Então, se ela aumenta, o CO2 vai diminuir. Se ela diminui, o CO2 vai aumentar. Por isso que eu sempre falo lá para vocês, que se você tem uma alteração lá no CO2, e o paciente tem uma manifestação ventilatória, o que fosse, tá? O que fosse, doença, qualquer tipo de insuficiência, problema ventilatório, o problema está ali, não está em outro lugar, porque a gente supõe que a produção de CO2 está constante. O que pode aumentar essa produção de CO2? Febre, sepse, alguma intoxicação, alguma coisa. Mas mesmo assim, se ele aumentasse e meu sistema ventilatório estaria normal, aumenta a produção de CO2 aqui, aumenta essa produção de CO2 aqui, o que vai aumentar? Instantaneamente, um estímulo cerebral, que eu vou mostrar, e vai me aumentar o volume alveolar. O paciente vai começar a hiperventilar, para quê? Para tentar manter equilibrado essa PCO2, né? Conseguir eliminar mais. Vamos supor que esse aqui está constante, que essa se mantém constante, a produção de CO2 se mantém constante. E você diminui, por alguma causa, a ventilação alveolar, por alguma causa, a ventilação alveolar pode aumentar até o dobro a concentração de CO2, Pode aumentar até o dobro a concentração de CO2. Vamos dar um exemplo, assim, intoxicação por opioide, comum dentro das UTIs, sala de emergência. Atenção, pessoal. A ventilação por opioide é uma ventilação um pouco mais profunda, lenta, tá? Tem uma,
como é uma hipoventilação, né, alveolar, e pode aumentar esse CO2, pode produzir uma narcolepsia, né, um aumento ali do CO2, um distúrbio neurológico, né, aumento da pressão intracraniana, etc. Tá? Isso são causas ali do aumento da CO2. Vamos a outra causa que me diminua a ventilação alveolar, um distúrbio respiratório, um DPOC exacerbado, um broncoespasmo, tá? Uma obstrução severa, vai me diminuir por falta de volume. A frequência pode aumentar, né? A frequência pode aumentar, mas o volume está baixo, né? Esse era um volume normal. Agora aumenta, mas está baixo, né? Não consegue ventilar. Todas essas causas ventilatórias que me alterem essa ventilação alveolar vai interferir na PCO2, se a produção de CO2 está constante. Pior ainda, se eu tenho um aumento da produção de CO2, tá? Pior ainda se eu tenho um aumento da produção de CO2. E atenção aqui, escuta, estou olhando, e eu falei que se eu olhava é para você escutar. Atenção, porque isso ninguém sabe, ninguém pensa, e é base da fisiopatologia. Eu vou te mostrar depois. Por que eu não faço bicarbonato de sódio nesse tipo de paciente? Porque o bicarbonato de sódio vai me aumentar a produção de CO2. Eu vou te explicar como que ele faz isso. Então, imagina que eu já tenho um paciente que está ventilando, a ventilação alveolar está deteriorada, né? Um DPOC grave. Então, caiu a ventilação alveolar desse paciente. Falamos que é inversamente proporcional, né, a concentração de CO2, né, da concentração parcial ali do CO2. Então, aumentou aqui. Tudo bem, está ventilando, tem uma hipercapnia, fez uma acidose e por X causa também está uma acidemia, o pH está baixo, né, aumentou o CO2, o pH, por pH, né, diminuiu também, tudo bem. Imagina que agora, com a produção normal de CO2, esse paciente já estava assim. Agora eu faço bicarbonato. Momentaneamente, eu vou resolver o pH. Tá? O pH, sim, estava 7, vai para 7,15, 7,20, tudo bem, o pH. Mas a parte ventilatória, a produção de CO2, eu vou piorar, porque o bicarbonato vai produzir CO2, e vou te mostrar como. Então, essa produção que estava constante vai aumentar, né? E eu já não conseguia soltar para fora o CO2, agora, mantendo essa ventilação alveolar prejudicada, aumentando essa produção de bicarbonato, a produção aqui de CO2 aumenta, o pH depois vai piorar, efeito rebote, né? Aqui onde eu vou te explicar. Sempre mostro essa fórmula em todas as minhas aulas, porque aqui está a base para você pensar. Pô, preciso lembrar isso? Não, mas você precisa pensar que isso acontece, tá? Que isso acontece. Quando falamos da parte respiratória, pessoal, o distúrbio praticamente vai vir aqui, né? É ventilatório. Então, o que está acontecendo? Esse CO2, ele não está conseguindo sair. Lembra? A ventilação alveolar prejudicada, né? Prejudicada, né? Essa formulinha aqui, prejudicada. Esse CO2 não está tendo espaço ali para conseguir sair. Há uma afinidade maior aqui da hemoglobina devido ao efeito Haldane pelo oxigênio, tá? E há um pouco de tempo de expiração, um pouco de tempo de passagem da hemoglobina, etc., não está conseguindo soltar o CO2 para fora. Ela se pega a hemoglobina e não passa, pronto, tá? E não passa. Tudo bem, não consegue sair. Beleza? Isso estamos aqui, estamos numa insuficiência respiratória, volume alveolar diminuído, tá? Pode ser volume corrente ou frequência respiratória, se for uma intoxicação por opioide, tudo bem? Prejudicado, né? E não temos uma boa ventilação. Ventilação, estou falando, tá? Não oxigenação. Nem toquei no oxigênio ainda, né? Tudo bem. O que acontece aqui, pessoal? O distúrbio está vindo nessa direção, né? Está vindo nessa direção. O distúrbio está aqui. Então, o que costuma acontecer com o CO2, tá? Perdão, o distúrbio está indo naquela direção, né? Do pulmão para cá, né? O que costuma acontecer com esse CO2? Por que ele produz acidemia? Por que ele produz acidose respiratória? Por que ele se transforma em um ácido?
né? Se eu falei que um ácido é aquele que tem a capacidade de soltar H+ no meio. Da onde que tem o CO2, o H+? Não tem, né? Então, agora você vai entender. O que acontece é que existe uma enzima chamada anidrasa carbônica dentro dos eritrócitos, tá? Dentro do glóbulo vermelho, como você queira chamar. E ela hidrata esse CO2. Aí está o problemão, tá? Tudo isso tem ali o problema, né? Então, ela hidrata esse CO2, né? Ele hidrata esse CO2 e transforma ele em aquele buffer, naquele ácido carbônico, tá? E esse ácido carbônico, ele é instável, ele não dura muito tempo, tá? Ele, rapidamente, se está indo de cá para lá, vai se dissociar em quê? Em bicarbonato e H+, pessoal. Então, esse aumento de H+, e todo esse H+, e todo esse bicarbonato vai para um pool, uma piscina lá de bicarbonato e isso. Então, não é que aumenta igual a quantidade de bicarbonato de H+, então eles se unem e não produzem nada. Não, há um aumento bem maior de H+. Esse bicarbonato vai para um pool, o excesso para o rim para fora, né? Então, há um aumento de H+. Daí que esse CO2 me produz a acidose e a acidemia, tá? Então, começou a aumentar aqui os H+, e o pH, né, que tinha a ver com a concentração de H+, H+ aumentou, pH diminuiu. Acidemia. Entenderam por que, então, o CO2 produz acidemia? Manda um joinha ali. Entenderam? Sim? Eu dou como entendido, tá? Você tem que acompanhar, senão você vai ficar perdido. Tudo bem, isso aconteceu aqui. Agora, aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu falei, eu tenho prejudicado a saída de CO2 pela ventilação alveolar diminuída, né? Eu tive essa produção e aumento de H+, tá? O H+, a concentração de H+, é o que me define o pH, tá? Maior quantidade de H+, o pH mais ácido, né? Então, agora você vai fazer bicarbonato aqui, né? Vai fazer o bicarbonato de sódio. Vai jogar ele aqui, tá? Você vai jogar ele aqui. O que vai acontecer? Ele vai se unir como um sistema tampão a esse H+. Isso vai acontecer, tudo bem. Então, você vai diminuir drasticamente, porque ele vai se transformar em ácido carbônico. Você está levando agora a fórmula de lá para cá, em ácido carbônico. Então, você vai diminuir o pool de H+ presente. Ele vai diminuir, vai diminuir. Então, se eu diminuo esse H+, o pH vai aumentar. Nossa, resolvi a acidemia. Sim, momentaneamente esse pH vai ficar estável, tá? Só que veja, o que eu te falei, lembra essa fórmula aqui? Lembra o que falamos aqui? Agora que você transformou esse H+, que foi produzido lá em aumento pelo CO2, e uniu ele com o bicarbonato, transformou novamente em ácido carbônico, eu falei que ele é uma união instável, ele dissocia rapidamente. E vai se dissociar em quê? Em água, que vai para o meio, tá? E em que mais? CO2, né? Putz, aumentei a produção de CO2, né? Então, o que estava aqui constante, que era a produção de CO2, agora está aumentada. E eu já tinha um volume, uma ventilação alveolar aumentada, já tinha uma PaCO2 aumentada, agora aumentei a produção de CO2 e eu não conseguia diminuir, porque minha ventilação estava prejudicada. Então, essa acidose respiratória vai piorar, tá? Vai piorar, vai aumentar muito esse CO2, não vai sair, vai levar novamente para cá, e se continuar fazendo bicarbonato, esse paciente, no momento, vai parar, tá? Então, como que eu resolvo essa acidose respiratória? Como que eu resolvo, pessoal? Como que eu resolvo? Onde que eu vou me concentrar? Aqui, na cabeça, ombro, joelho, IP, pulmão, do meu paciente, né? Do meu paciente. É nele que eu tenho que me concentrar. O que está fazendo que meu paciente ventile ruim, que a ventilação alveolar do meu paciente esteja prejudicada? Pode ser que ele é um retentor crônico, aquele blue blotter, pimpaffer, tabagista, lepiocítico, fibrótico, tudo bem? Pode ser que piorou, exacerbou e teve uma piora desse quadro, tá? Porque se é crônico, normalmente vai estar estável, né? Pode ser que seja uma coisa aguda, hipoventilação por alguma causa. Então, resolva isso. Resolva a ventilação alveolar.
vai chegar um ponto, e você viu muito isso no Covid, essa hipercapnia que não resolvia, que esse paciente vai para membrana de extração de CO2 extracorpórea, tá? ECMO ou alguma outra, né? Para que não seja o pulmão quem vai soltar esse CO2 para fora, e sim uma membrana, tá? Que vai tirar do sangue, né? Mas você tem que resolver isso, tentar diminuir esse CO2. Como eu faço com o meu paciente, tirando ECMO e outras coisas? Ventilação, ventilando ele, VNI, medidas de broncodilatação, tratar a calça base, é um pneumotório, o que for, tratar essa calça, é uma intoxicação, é parte neurológica, é um DPOC exacerbado, o que seja, trate essa calça, intubação, ventilação mecânica, invasiva, não invasiva, o que for, tá? Aqui que eu tenho que me concentrar, né? Então, entenderam por que o gás carbônico vira ácido? Tudo bem? E por que eu não faço esse bicarbonato na acidose respiratória? Aqui está resumido, né? Com palavras mais suaves, né? Beleza, calças. E eu quis pôr essa fotinha aqui, que é de um livro, que foi um livro da minha preparação, um livro da SAT, Sociedade Argentina de Terapia Intensiva. Melhores livro, mais completo, falei esses dias lá, que não existe outro livro mais completo. Está aqui atrás, livro gigante, tem tudo. Né? Mas as calças ali, dá, como é? Do aumento do CO2, né? A enzima está diminuindo, mas aqui, ó, ou um aumento da carga respiratória, tá? Aumento de demandas ventilatória, ventilação de espaço morto, atenção a isso também, aumento da resistência de via aérea, rigidez pulmonar, torácica e pleural, né? Ou depressão da função da bomba respiratória, tá? Doenças de distrofia muscular, tá? Todo o músculo ou bulbo, alguma coisa, intoxicação, diminuição do pulso central, transmissão neuromuscular anormal. Aqui entra, pessoal, o opioide. Pode diminuir isso. Veja aqui, ó. Depressão do centro respiratório, opioides. Ele vai produzir uma depressão. Sedativos, um AVC de tronco, um AVC gigante, um coma, obstrução de via aérea, DPOC, asma, algum corpo estranho, pode me produzir isso, tá? Uma ventilação desse espaço morto também, né? Eu vou botar pressão, vou fazer isso. A pressão, ela sempre vai ir para um lugar de menor pressão. Se eu tenho um lugar que já está morto lá e que não ventila, não há uma hematose, nada, pode ir lá, porque tem menos pressão, o fluxo de ar, mas não acontece nada, e eu perco de ventilar uma área perfundidas, tá? Tem que existir o VK normal aí, ventilação e perfusão. Lugares bem perfundidos têm que ser bem ventilados. Se eu tenho um lugar que está cerrado de perfusão, ou está quase nulo de perfusão, não adianta eu ventilar. Não adianta eu ventilar. Eu vou até piorar, né? Vou até piorar depois isso. E vou explicar por que posso piorar também essa aqui. E falhas musculares também. Todo no sistema muscular respiratório, músculos acessórios, intercostais, diafragma, tem a ver com a ventilação alveolar, tá? Se eles estão prejudicados por alguma causa, pode sim produzir uma insuficiência ventilatória hipercápnica, hipoxêmica também. E atenção aí, olha novamente aqui, dois tipos de ventilação. Normalmente, quando é um tema agudo, você vai apresentar esses dois tipos de insuficiência respiratória. Hipoxêmica, tá? Tem a ver com o oxigênio lá, e hipercápnica, tá? Com o CO2 aumentando. Mas, nas maiorias dos estudos respiratórios, que tem a ver com isso aqui, falado aqui, tem a ver, sim, com o CO2, tá? Só que por ali um DPOC exacerbado, o paciente também pode estar hipoxêmico, né? Mas atenção quando a gente for tratar isso. E vou te explicar por que não serve muita oferta de oxigênio nesses distúrbios hipercápnicos também, tá? Então, essas são um tipo de causas, né? E o excesso de ventilação, né? Bom, essa é a calose, o outro extremo. Quando eu falei uma vez lá dentro da comunidade, pessoal, a calose respiratória é uma coisa assim,
que não a vemos como uma doença. Ela é tipo uma causa de alguma coisa, sempre, 100%, e não uma doença. Ela tem mais a ver com fora da parte respiratória, normalmente, quando acontece, tá? Por quê? Porque ela vai aumentar a ventilação alveolar, tá? Aqui, ó. Vai acontecer exatamente o contrário disso aqui. A ventilação alveolar vai aumentar ou por frequência respiratória ou por volume corrente, né? Ou os dois, né? Paciente assim, beleza, vai aumentar por distúrbios metabólicos, né? Uma acidose metabólica pode me levar a esse aumento da frequência respiratória ou do volume corrente também, né? E isso aqui, se há um aumento aqui por um ácido que está jogando, né? H+, vai me levar a fórmula para lá, tá? Produzindo CO2 e meu bulbo está sensando esse CO2, começa a aumentar a ventilação. Pode acontecer isso também, uma calose respiratória devido a algum produto, um ácido ali circulante, tá? Veja que não falei alcalenia, falei alcalose respiratória, tá? Hipocapnia, tá? Mecanismo de hiperventilação, lavagem excessiva, o washout, né, de CO2. Não existe outra causa, pessoal, não existe outra causa, tá? Que pensar, diminuiu a produção de CO2. Pô, o cara tem que estar morto. Mas não existe outra causa que me produza uma hipocapnia, a não ser do aumento, do washout, da lavagem desse CO2, tá? A ventilação alveolar aumentada, beleza? O que me acelera a ventilação? Estímulo central, pânico, dor intensa, até causas neurológicas, tá? Traumas, AVC, AVCH, pode ocasionar isso também, tá? Hipoxia, e veja que interessante. Agora, o oxigênio, ele diminui, tá? E vai me ativar lá uns gatilhos de hiperventilação, tá? Porque temos vários sensores lá para aumentar e controlar a frequência e os volumes corrente. Então, diminuindo esse O2, essa PO2, vai me aumentar a ventilação, tentando mandar mais oxigênio, e vai me produzir um washout do CO2, tá? Então, vai me produzir uma hipocapnia, né? Hipocapnia é CO2 baixo, hipercapnia é CO2 alto, tá? Veja como isso pode acontecer numa pneumonia, tá? E outra coisa aqui, isso é interessante, pessoal, um TEP. Um TEP, e uma manifestação que você vai ver no TEP, interessante, é que o PO2 vai estar baixo, né? Porque não há uma área de troca, há um shunt, há uma oclusão vascular, né? É diminuída a parte ali de hematoses, né? Devido a uma obstrução mesmo. Então, o oxigênio vai cair, tá? Vai cair, né? O oxigênio vai cair. Mas essa ativação vai me aumentar a ventilação. O paciente começa a hiperventilar, tentando, né, resolver essa PO2 baixa. Então, nesse paciente, eu vou encontrar uma PCO2 baixa também, né? E veja que não tem nada a ver com o pulmão em si, a estrutura do alveolo, em si vascular, né? É diferente, por exemplo, de uma pneumonia, onde eu poderia ter a PCO2 mais alta, né? Por exemplo, aqui, se ela está me atrapalhando na ventilação, pode sim me aumentar a PCO2. Aqui não. Então, pode ser um achado ali, um diferencial. Não é pactonomônico, nem nada, mas pode ser um diferencial ali no TEP. Drogas, eu coloquei salicilatos, mas outra também. Intoxicações por metanol, outro tipo de droga, pode me aumentar a frequência ventilatória, tá? E reduzir ou aumentar a ventilação. Qualquer das duas, tá? Por exemplo, o opioide pode me reduzir e algumas drogas podem me aumentar e produzir uma alcalose, tá? Agora, atenção a esse slide. Atenção, porque aqui vem muito pulos de gato. Por que o oxigênio, em um paciente de DPOC, que eu tenho um aumento de CO2, tá? Por que ofertar muito oxigênio faz mal? Primeiramente, pessoal, porque muitos desses pacientes não estão hipoxêmicos, tá? Então, atenção a esse detalhe.
Esse paciente está saturando bem ali entre 90 e 92, não tem hipoxia. Ai, mas está muito dipneico, tá? Sim, mas aí é ventilação. Vamos separar esses dois conceitos. Ventilação e oxigenação, são dois conceitos. Acontecem juntos. A oxigenação depende da ventilação, mas não necessariamente a ventilação vai prejudicar a oxigenação, porque o fluxo do oxigênio passando, tá? Ele passando, ele já vai entrar na hemoglobina, né? Tanto que a gente faz oxigenação apneica na intubação, né? Veja a aula desse, que eu falo no curso de intubação lá na plataforma, tá? Então, vamos aqui, ó. Essas três coisas aqui podem me piorar, né, o quadro de hipercapnia nesses pacientes. Antigamente, pessoal, os primeiros conhecimentos, eles se deram em pacientes, deixa eu ver se eu me lembro, eram pacientes neurológicos, onde eles viram que aumentar muito a oferta de O2, colocar máscara, muita oferta de O2, prejudicava esse paciente muito, acabava morrendo. Esse paciente com hipercapnia, oferta de O2. E aí foram pensar, putz, por quê? Aí descobriram isso, pessoal, isso aqui. Esse estímulo, né, a hiperoxia detectada lá no bulbo, tá, vai me reduzir a frequência respiratória, tá? Há uma ação inibitória, esse aumento da PO2, né? Ela está ali em 80, em 70, 75, beleza? E eu levo ela lá para 100. Esse aumento me fala, opa, porque não é só o PCO2 que me controla a ventilação, esse outro também vai atuar como um componente ali de sense, né, para me diminuir a ventilação. Então, meu paciente que eu preciso melhorar, aumentar essa ventilação alveolar, vai diminuir. Antigamente, se achava que só era esse, tá? A causa, que só era essa a causa, né? Mas ela tem a ver bem pouco com a piora, né? Tem bem a ver bem pouco. Se pode piorar, mas não é o principal. O principal é esse mismatch, né? O BK, ventilação, perfusão, mismatch. O que acontece, bicho? Que interessante que é a fisiopatologia, caralho. Veja que interessante. Aqui, ó, e nesse desenho aqui. O que acontece? O oxigênio, pessoal, ele trabalha lá nos alvéolos e no sistema alveolo-capilar também como um vasoconstrictor. Pô, por isso eu luto muitas vezes com essas FiO2 altas, e nesses pacientes hipercapnicos, mal ventilados, e essa FiO2 alta lá à toa. Vamos tentar diminuir, porque ela vai vasoconstrictar, tá? Essas áreas que estavam perfundidas, onde chega o sangue, e vai me vasoconstrigir, onde eu preciso que passe melhor o sangue e que produza mais essa troca de CO2 e oxigênio, que seja mais feito esse CO2 para fora. Isso agora vai produzir uma vasoconstrição e vai me desviar o fluxo para áreas não perfundidas, né? Não ventiladas, que são essas aqui. E esse fluxo está passando à toa, isso é chamado de espaço morto, shunt. Tá? Então, passar muito oxigênio para esses pacientes, eu aumento esse shunt, né? Eu aumento essa ventilação, essa passagem de sangue por essas áreas não ventiladas. Oh, esse desenho está espetacular. Foi a IA que fez, pessoal. Não mandou o comandinho ali, ela que fez, né? É sensacional. Oh, ele deveria passar mais por aqui. Agora ele produz uma vasoconstrição imensa, ou veja como ficou mais fininho, então o fluxo sanguíneo vai por onde favoreça. Esse aqui que está normal, vasodilatado, beleza. E vai por aqui, só que aqui não está ventilando. Então eu vou piorar essa hipercapnia, tá, pessoal? Vou piorar o CO2 que tinha que sair, passou e continua aqui, não consegue sair por espaço morto. Então esse mismatch por alteração na ventilação-perfusão é a causa mais importante quando eu aumento muito o oxigênio. Outra também, que é principal, é a parte fisiológica. Haldane, efeito Haldane e efeito Bohr. Eu já tenho uma aula disso lá na plataforma, mas eu vou te explicar rapidamente. Essa é fisiologia pura. A curva da dissociação da hemoglobina, tá? Quando ela é afim ou não a um gás, CO2 ou oxigênio, existem fatores que deixam ela mais afim ou ela menos afim.
o oxigênio e o CO2, tá? Então, ela vai se desviar para a esquerda ou para a direita. Essa aqui é a normal, tá? Essa é a normal. Aqui, ó. Vou pôr uma coisa preta aqui, ó. Essa é a normal, aqui, ó, tá? Então, o que quer dizer? Que para ela chegar em uma saturação de 50, ela tem que estar mais ou menos aqui, entre 27 e pouco, tá? Aqui, ó, 27 e pouco. Para ela chegar numa saturação de 50, né, de O2, uma pressão parcial de oxigênio de 27. Se eu desvio ela para a direita, que é o efeito Bohr, que acontece no tecido, veja que ela vai precisar, tá, para chegar em 50, um pouquinho mais de pressão parcial de oxigênio, né? E se eu desvio ela para a esquerda, aqui era para a direita, para a esquerda, ela vai precisar para saturar 50%, bem menos, né? Bem menos, aqui, ó. Bem menos, né? Menos concentração de CO2. Então, existem alguns mecanismos que me desvia a curva para a esquerda e me desvia a curva para a direita. E para você não perder tempo, porque eu explico isso numa aula, o efeito Haldane acontece no pulmão. O efeito Bohr acontece lá nos tecidos. Então, o efeito Bohr favorece que o oxigênio seja entregue nos tecidos. E o efeito Bohr favorece que a hemoglobina seja mais favorável a captar oxigênio lá nos alvéolos, tá? E com o CO2 acontece o contrário, exatamente o contrário, tá? Então, quando eu produzo um aumento dessa concentração de oxigênio, tá? Eu mudo esse efeito Haldane e deixo ela muito mais favorável, né? Porque estou aumentando a concentração de oxigênio, muito mais favorável, porque estou aumentando essa pressão parcial de oxigênio lá nos pulmões, a receber a receber oxigênio e não soltar o CO2, tá? A não soltar o CO2. Então, essa piora de uma hemoglobina mais saturada no oxigênio, que não consegue carregar o CO2 para soltar, vai me piorar e perpetuar essa hipercapnia. Então, essas são as duas causas de por que você não entrega oxigênio, tá? No DPOC ou no paciente hipercápnico, né? Porque vai piorar. Se você entrega para manter ali um fluxo, uma fora da hipoxemia grave e pronto, tá? Não mais nada. Então, lá atrás descobriram isso e viram que os pacientes respondiam melhor a fluxos menores de oxigênio, estou falando, tá? Não falo ventilação. E por isso vocês veem eu, o Lucas, o emergencista, tudo falar ventilar, VNI, intubação e ventilação nesse paciente que está hipercápnico com como é acidose respiratória, etc. Porque você não vai resolver só entregando oxigênio. Você tem que melhorar a ventilação. E se o paciente não resolve, tá? Com medidas clínicas, você tem que controlar essa ventilação, tá? Bem, vou deixar aqui um espaço para o PO2, pessoal. O PO2. Quando eu meço na gasometria o PO2, por mais que ele não tenha a ver com os distúrbios ácido-bases, tá? Ele é um dos gases que também é mensurado. E ele praticamente vai ser normal, se está entre 80 e 100, tá? Para baixo de 80, uma hipoxemia, e para cima, né, de 100, vai ser hiperoxemia, né? Os dois são ruins. É óbvio que a hipoxemia vai matar mais rápido, tá? Mas hiperoxemia mantida, mais em um paciente que é uma insuficiência respiratória hipercápnica, vai piorar, tá? Vai piorar, beleza? Vou te mostrar aqui, ó. Esse é um caso, tá numa das outras aulas também, tá? Paciente tabagista, DPOC, insuficiência respiratória aguda, febre, tosse, catarro, necessidade de aporte de O2 e broncoespasmo. Quando eu falo nas aulas que é muito mais importante a avaliação clínica, se você me entregasse essa gasto sem eu saber o paciente, não me serve muito. Eu preciso cálculos, eu preciso viajar na maionese, que é o que a maioria faz. Ai, porque esse cálculo que não sei o que vai te mostrar se o distúrbio é respiratório. Não, é assim, pessoal. O que vai me mostrar se o distúrbio é respiratório
o metabólico, ou tem um pouco de cada, é o paciente, o mesmo paciente. Então, eu não avalio o magaço. Por que você não avalia um raio-x sem avaliar o paciente? Por que você não avalia um eletro sem avaliar o paciente? Porque você faz o mesmo com a gasometria. O paciente, pessoal. Se você avalia o paciente, você sabe que é um DPO-cítico, que está mal, que não ventila bem, que está com catarro, que está piorando, que está com dificuldade de ventilar. Como que vai vir esse agaço? Vai vir assim, como você está vendo agora. Então, veja o paciente, porque para eu saber se o distúrbio é respiratório, é o paciente, a avaliação clínica, primeiro, sempre, tá? Não importa. E aconteceu esse dia que você mandaram um agaço lá, e se existia um distúrbio respiratório, eu falei, o paciente está assim, era uma alcalose, acho, respiratória, esse paciente está taquipneico, esse paciente... Não, está normal, há um erro de cálculo. A gasometria está errada, né? Não há nada a resolver ali. Me repete essa gasometria porque está errado. Né? Não tem como. O paciente está normal, sem hiperventilar e está com uma hipocapnia. Não tem como. Ou mesmo que não tem como o paciente agudamente estar com uma hipercapnia e ele estar assim, igual normal. Nossa, está com uma hipercapnia, PCO2 de 90. Beleza, está baixista, depois não, normal. E está com uma acidose lá ferrada. Não, há um erro. Um erro, o gasômetro está errado, ou foi outra, ou a amostra, algum erro. Repita essa gasometria. Então, veja o paciente e aí você avalia. Aqui um caso, né? Esse é o Blue Blotter, né? Um paciente tabaxista, mesmo. pH a ver com a concentração de H+, lembra? Tá? pH com a concentração de H+, veja que está em uma acidemia, um pH baixo, tá? Então, o distúrbio, por mais que ele dê POC, pessoal, por mais que ele dê POC, aqui a hipercapnia me levou, sim, a uma mudança. Se esse paciente dê POC e está estável, já compensou lá com o rim, quer dizer que o pH teria que estar normal. Agora, não está normal, não está normal. Então, essa hipercapnia, essa acidose respiratória está me produzindo uma acidemia, tá? Está piorando alguma coisa, ventilação. Tenho que ventilar melhor esse paciente. Ou está com catéter aqui, mas veja, precisa esse catéter? Não, tá? Ou está com muito fluxo e tem que tirar, tá? Tem que trocar, né? E veja essa PCO2 altíssima, né? Então, aqui está acontecendo isso que a gente viu lá no início. É aquilo que a gente viu aqui. Esse paciente lá, né, um aumento do CO2, porque não consegui sair, e está levando essa fórmula para cá, aumentando a produção de H+, me diminuindo o pH. Isso é o que está acontecendo nesse paciente lá no finalzinho, né? Esse aqui, ó. Então, o que eu tenho que resolver isso? Broncodilatadores, VNI, tratar a causa da exacerbação, pneumonia, o que for, tá? Para melhorar esse paciente. E veja o bicarbonato, já está elevado, né? Porque é um paciente crônico, e se eu resolvo essa hipercapnia disso, esse pH vai ficar normal com esse bicarbonato elevado, né? Porque o que aconteceu é esse ajuste crônico, tá? Crônico, né? Uma coisa, agora que isso eu falei para vocês esse dia, mas não vou aprofundar, porque isso dá uma aula, tá? Mas os gases, eles se comportam diferentes com temperaturas e pressões atmosféricas diferentes, tá, pessoal? Se você for viver no vácuo, vai ser muito diferente o comportamento, as pressões parciais dos gases no teu sangue, tá? Tanto o PO2 como o PCO2, né? Então, no frio, né, que a gente poderia tolerar mais a hipotermia, né, uma hipertermia, no frio, há um aumento da diluição do CO2 no sangue, tá? Esse movimento aqui, ó, solubilidade do CO2 no plasma aumenta quando a temperatura é mais baixa, né? Ele aumenta. Então, vai haver, supostamente, uma maior concentração de PCO2, né? De pressão parcial de CO2 no sangue, tá? Isso na hipotermia. Aí, pessoal, o que acontece? Acontece dois tipos de manejos, de estratégias que eu falei para vocês. Uma chamada pH state e outra alpha state, que são dois tipos de manejo dessa hipotermia.
Quando é uma hipotermia que foi aguda por um paciente que ficou congelado e tal, a gente faz um manejo alfa-state. O que é esse manejo alfa-state? Né? Coloquei um réptil porque eles se comportam assim. É fisiológico, a gente não vai corrigir esse pH para a temperatura. O gasômetro, quando você coleta e manda lá no gasômetro, ele praticamente aquece esse sangue à temperatura 37 por ali, tá? Mas a gente sabe que esse paciente aqui, nosso, não está com essa temperatura de 37, ele está com 28, né? Ou menos, não sei. Então, esse pH e essa concentração de CO2 que vem é diferente da que está no paciente. Mas eu vou manter porque ele é fisiológico, eu não vou acrescentar CO2, né? Vai vir bem baixo, normalmente vai vir bem baixo. Né? Não vou preservar a autorregulação, vai se regulando à medida que eu vou melhorando essa temperatura, tudo bem, tá? E eu não acrescento CO2, né, por essa suposta alcalose, alcalemia e alcalose respiratória, porque eu sei que isso pode me aumentar a pressão intracraniana e os nossos vasos sanguíneos de adulto pode produzir microembolia, tá? Então, não vou fazer isso. Agora, nesse tipo de abordagem pH state, focado no pH, ele é outro conceito, essa estratégia, dos pacientes pediátricos ou pacientes que estão submetidos à hipotermia induzida por alguma coisa, cirurgias longas, cardíacas, etc. e tal, né? Aí, possa ser que eu precise, mais em um processo anestésico, né, o anestesista ali, aumentar, jogar um pouquinho de CO2 nesse paciente, ou diminuindo a ventilação alveolar, tá? Ou jogando mesmo, né? Se ele está em uma membrana de circulação extracorpórea, eu posso jogar gás CO2 no sangue. Por quê? Porque eu falei que no frio se dissolve, né, o CO2, mas então produz uma hipocapnia, tá? Ele está mais dissolvido lá, né? Mais dissolvido. Não está tão concentrado, está mais dissolvido. Então, essa hipocapnia vai me produzir menor fluxo cerebral. Então, quando eu quero induzir uma anestesia, alguma coisa homogênea, uma hipotermia homogênea e tal, eu posso jogar um pouquinho de CO2 e produzir esse fluxo homogêneo ali cerebral. Mas é nesse caso. Mas eu quero que vocês saibam que existem essas estratégias, mas que não é uma coisa que você vai ver no dia a dia. Mas é interessante saber que os gases, eles se comportam diferente a diferentes temperaturas também. Então, o paciente hipotérmico, atenção com esses gases que você está vendo, essa PCO2 elevada, tá? Essa alcalose respiratória, você não precisa resolver a parte respiratória, é só esperar a autorregulação. Né? Se algum dia você for atender um paciente hipotérmico, bem hipotérmico, tá? Esse é o caso. Né? Espera a autorregulação que vai acontecer. Né? Não corrige a ventilação alveolar, mantém ela em parâmetros que estão normais. É isso, pessoal. Deixa eu ver agora. Vou abrir aqui para perguntas. Vou parar a gravação e essa aula vai ficar na plataforma. Alguma dúvida? Agora sim. Deixa eu ver se eu parei a gravação. Agora eu vou parar.